Meu irmão, minha irmã, hoje a liturgia nos fala da partilha do pão. É muito comum a gente ver frases ou mesmo imagens na televisão, internet, de pessoas que passam fome, muitas vezes até muito próximo de nós. E o que fazemos? É muito fácil dar algo que sobra, mas dar além do que sobra, dar o necessário para aquela pessoa, carregando também o ato de dar com afeto, com carinho, com cuidado. Talvez não seja tão fácil como apenas dar uma esmola. A gente vê nas TVs, na internet, imagens de pessoas famintas, pessoas que parecem cadáveres ambulantes. E Deus nos convida na liturgia de hoje a partilhar o pão da vida com todos aqueles que têm fome, mas não apenas fome do pão material, mas também fome de amor, fome de liberdade, fome de justiça, fome de paz, fome de esperança. A primeira leitura da liturgia de hoje é extraída do segundo livro dos Reis e fala do pão partilhado de Eliseu. Um homem, durante uma longa carestia, oferece generosamente a Eliseu o pão das primícias, 20 pães de cevada. O profeta, ele não guarda para si aquele precioso alimento, mas ele manda repartir com o povo que estava faminto. Ele diz: dá ao povo para que o povo coma. Partilhe esse pão. E o homem que doou os pães fica meio confuso e diz: mas como, profeta Eliseu? É tão pouco. São 20 pães e são mais de 100 pessoas. E o profeta lhe garante: dá, porque todos comerão e ainda sobrará. Vemos nesse episódio, meu irmão, minha irmã, a atitude de Deus que não multiplica os pães do nada, né? Não é um passe de mágica, mas Deus move o coração para que o coração seja generoso e que assim provoque a partilha. A gente vê o gesto generoso dessas duas pessoas. Um homem desconhecido que oferece o fruto do seu trabalho, as primícias, e o profeta Eliseu que partilha o dom que ele recebeu. O pão partilhado, ele sacia a fome de todos e ainda sobra, como o profeta havia predito. Jesus também alimentará outra multidão de um modo semelhante no Evangelho. Não será esse o caminho para solucionar a fome no mundo? Fraternidade, solidariedade, deixar ser tocado por Deus para que, através dessa graça, sermos generosos, fraternos, sermos solidários, principalmente com o que sofre. São Paulo exorta a comunidade de Efésios a viver a vocação que eles receberam e manter a unidade com o vínculo da paz. É o caminho para poder sentar à mesa do banquete do Senhor. No Evangelho, Jesus multiplica e reparte o pão. Interrompe-se a leitura de Marcos, que é própria do ano B, para iniciar o capítulo 6 do Evangelho segundo São João, dando continuidade à narrativa. É um conjunto de 5 domingos em que somos convidados a refletir sobre a multiplicação dos pães e o sermão do pão da vida. É o único milagre descrito pelos 4 evangelistas. O povo, faminto da sua palavra, cheia de vida, segue o Cristo, que se retira com os discípulos para um lugar deserto. Cristo teve compaixão e continuou a falar, continuou a pregar.
e atento às necessidades do povo, ele vai provocando os apóstolos. Os apóstolos perguntam Jesus pergunta aos apóstolos onde vamos comprar pão para que essas pessoas possam comer. Filipe diz, olha, nem 200 moedas são suficientes porque tem muita gente. André disse, olha, tem um menino aqui que tem 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso? Não dá para tanta gente. Jesus, então, opera o grande milagre da partilha. Ele chama os apóstolos e diz, olha, fazei-os sentar. Jesus tomou os pães, os 5 pães, tomou os 2 peixes, abençoou e distribuiu. Jesus fez com que acontecesse a partilha. Quando todos partilharam o pouco que tinham, todos ficaram saciados e ainda sobrou alimento. A reação do povo fica tão maravilhado porque recebe pão que quer fazê-lo rei. O povo, na verdade, não entendeu o sinal que acompanhava a missão de Jesus. Jesus não estava fazendo aquilo para ser elevado a uma condição, a um status, né? Como a gente vê muitas pessoas vão dar uma cesta básica ou vão dar alguma coisa para alguém, para um pobre, fica tirando foto, ou fica dizendo para as pessoas o que está fazendo. Não. É no anonimato. É na simplicidade, é na generosidade, é fazendo com o coração, sem intenção nenhuma. Jesus não tinha intenção de ser rei. Jesus não veio para distribuir cestas básicas e ser eleito, né, prefeito, vereador, seja lá o que for. O verdadeiro pão que alimenta o mundo é Ele, é o próprio Jesus e a palavra do Pai. E Jesus, então, quando vê que as pessoas estão querendo fazer com que ele seja rei, ele se esconde, ele se retira, ele vai para a montanha, vai rezar, para fugir da tentação. E o povo continua a ter fome. Além da fome material, que é uma questão angustiante, né, do nosso tempo, existe a fome de outros valores, valores humanos, valores cristãos. A solução não está no muito que poucos possuem e retêm para si, mas no pouco que cada um, que é repartido entre todos. O pouco de cada um, como aconteceu lá no milagre da partilha com Jesus, também pode acontecer nos nossos dias. Olhando o Brasil, um país tão rico, com uma população tão pobre, o que significa hoje para nós essa ordem de Jesus, dá-lhes vós mesmos de comer? O que nós podemos fazer? Qual é o nosso caminho? O Evangelho de Jesus propõe 3 pistas. Primeiro, a partilha. É o primeiro passo para erradicar a fome do mundo. Jesus não dá uma esmola, ajuda as pessoas a repartirem o que elas têm. Quando se reparte, todos têm o necessário e ainda sobra. Os milagres de Deus iniciam onde a generosidade humana chega ao limite. Depois a organização. A organização do povo é um elemento importantíssimo para que ele possa reivindicar e conquistar os seus direitos. Jesus pede para que os discípulos organizem a multidão para que se sentem e evitar o desperdício. Jesus pede para recolher o que sobrou. Serviria também para os ausentes, para os afastados. Meu irmão, minha irmã, partilhar continua sendo obra daqueles que seguem a Cristo. Partilhar o quê? Partilhar com quem? Jesus partilhou a palavra e o pão com os apóstolos, com o povo. E nós, o que nós podemos partilhar e com quem nós podemos partilhar? Com a família, os trabalhos, o dinheiro,
as coisas de casa, com os amigos, conhecimentos, objetos, com a comunidade, a fé nos grupos, dons, dedicação de tempo. Cristo ainda hoje continua a nos alimentar. A multiplicação dos pães é sinal profético do pão da vida eterna. Jesus usa gestos idênticos aos da última ceia, tomou os pães, deu graça e os repartiu, querendo manifestar assim a relação íntima entre o pão da multiplicação e o pão da Eucaristia. Quem partilha a compaixão de Jesus com os famintos vive e cumpre o Evangelho quando diz: tive fome e me destes de comer. Neste contexto, qual é o sentido da Eucaristia para nós? Ficar de braços cruzados, aguardando o milagre de Deus? Ou colocar os nossos 5 pães e nossos 2 peixes em partilha? Que nossos encontros dominicais não se reduzam a um encontro social, pelo contrário, possam ser momentos fortes de fé para saciar a nossa fome de Deus e para nos responsabilizar pela vida dos que caminham com fome, mas caminham ao nosso lado, seguros, porque sabem que nós somos solidários, que nós somos fraternos, que nós somos irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E abençoe-vos o Deus onipotente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.